Amazônia 2030. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. No programa de hoje, seguimos exibindo a série de encontros Amazônia 2030, Desafios e Oportunidades da Bioeconomia, realizados pelo canal AgroMais, com curadoria do professor Ricardo Abramovay. No episódio dessa semana, a segunda parte do debate sobre ciência, tecnologia e educação na Amazônia com o climatologista Carlos Nobre e o biólogo Marco da Ré. Sigamos debatendo e vendo com os nossos convidados como projetos para que a economia da biodiversidade florestal se apoie em ciência e tecnologia e como esses projetos estão ganhando importância na região. Acompanhe. Como deixamos uma colocação anterior na primeira parte do Amazônia 2030 hoje, é possível pensar já em uma cultura digital na Amazônia? Os projetos que vocês têm participado, têm dirigido, já evidenciam que existe cultura digital na Amazônia? Professor Carlos Nobre, e depois vamos ouvir o nosso professor Marcos da Ré. Olha, a cultura digital do século XXI, ela é universal, ela é generalizada. Eu, por exemplo, nos últimos 2 anos já estive com talvez 5 lideranças indígenas, 5, 6 lideranças indígenas de grupos indígenas brasileiros, e todos eles usavam com a maior facilidade um smartphone, um celular, até alguns jovens indígenas com muito mais facilidade do que eu tenho. Então, quer dizer, a cultura digital, a cultura de usar as ferramentas modernas da indústria 4.0, essa união de tecnologias digitais, biotecnologia, ciência dos materiais, nanotecnologias, já é difundida praticamente globalmente, universalmente. Então, eu vejo, sim, uma possibilidade muito concreta dessas populações amazônicas serem empoderadas para agregar valor aos produtos da floresta, dos rios, das florestas, e é isso que é o projeto Amazônia 4.0, que é tentar demonstrar que indústrias, bioindústrias modernas podem ser instaladas em toda a Amazônia, em cidades, em comunidades ribeirinhas, até mesmo em comunidades indígenas, se assim eles desejarem. Pode-se introduzir um fator de agregação de valor, que é a industrialização. A industrialização agrega sempre qualquer coisa entre 10, 20, 30 vezes no valor do produto. Então, essa agregação de valor, com o indústria 4.0, ela pode ser feita, sim, em qualquer lugar do planeta, mas na Amazônia, em particular, é muito importante. A Amazônia 4.0 é mostrar que é possível desenvolver bioindústrias na Amazônia, bioindústrias da diversidade biológica da Amazônia. Não é uma zona franca industrial como Manaus, de eletrônicos ou de veículos. É industrialização dos ativos biológicos, biomiméticos, e, com isso, gerar uma economia industrializada em toda a Amazônia. Bom, inclusão digital combina no mundo inteiro. Professor Marcos, também é verdade que combina com bioeconomia e biodiversidade, né? Totalmente. Eu acho que a questão da transformação digital é uma tendência evidente no nível global. E quando se olha na perspectiva de competitividade econômica, a questão da transformação digital tem que ser trazida para o olhar, inclusive para as cadeias produtivas que têm origem na floresta, a partir da própria floresta, com um olhar de contribuição da transformação digital também. Então, certamente é uma tendência, certamente essa tendência vai influenciar a competitividade dos negócios, e se nós estamos falando de dar competitividade para a floresta em pé, nós não podemos deixar de olhar para a convergência com essas outras áreas tecnológicas, essas outras tendências da inovação. Na própria Amazônia, a gente já tem uma tradição na área de eletroeletrônicos, na área digital, no polo industrial de Manaus, no polo digital de Manaus, que se tem estruturado nos últimos anos, um exemplo de capacidade que foi desenvolvida, estruturada, apoiada,
inclusive por políticas públicas, lei de informática, etc., que tem influenciado o desenvolvimento do conhecimento, da aplicação da tecnologia na própria região. Mas não se resume àquilo que é produzido localmente do ponto de vista da inovação tecnológica digital. Se tem que olhar na perspectiva global de soluções que usam em quaisquer lugares e que sejam aplicáveis para a Amazônia, para a bioeconomia, nesse contexto que ajude a conservar as florestas a partir da sua competitividade econômica. Mas eu queria chamar também, ou destacar um ponto adicional, que a inovação não se resume ao digital. Nós temos uma diversidade de demandas de inovação, às vezes não se trata nem de inovação, até de modernização, de acesso a tecnologias que são muito mais simples, que podem trazer resultados muito impactantes em curtíssimo prazo e que podem ser muito potencializados, aí sim, com transformação digital, com tecnologias digitais. Então, o ponto que eu chamo a atenção só é para a gente não se limitar a uma abordagem digital, embora essa transformação digital seja fundamental para a competitividade da floresta. Mas a gente tem que olhar para os outros campos de inovação ou de acesso a tecnologias, a soluções, e que são, eventualmente, podem trazer resultados de impacto em muito curto prazo. Ricardo. Isso que o Marcos falou, que é totalmente coerente com aquilo que Carlos Nobre estava dizendo, o uso de tecnologias digitais, as tecnologias são meios, elas não são finalidades. Qual é a finalidade? A finalidade fundamental é justamente fazer com que a Amazônia deixe de ser o lugar, deixe de ser esse almoxerifado do Brasil, em primeiro lugar, onde o Brasil vai buscar energia, matérias-primas agrícolas e minerais baratas, por mais que isso também possa ocorrer, mas deixe de ser o lugar de exploração das chamadas drogas do sertão. E isso passa pela transformação da produção local. A Amazônia tem 90 tipos de mandioca, eu aprendi isso com o arqueólogo Eduardo Neves. As chances de transformação industrial disso são gigantescas. O estado do Amazonas importa 40% do pescado que consome. Uma das razões disso é que o pescado em cativeiro é muito caro porque a ração é muito cara. O potencial para a produção de ração animal, nós vimos isso, Marcelo, no nosso programa anterior, quando nós recebemos o Eduardo Roxo e a Patrícia Cota Gomes, os potenciais de transformação, de utilização de ração da Amazônia para alimentação animal são gigantescos, para alimentação humana também. E esses potenciais, como Marcos e Carlos destacaram, são pouquíssimo conhecidos. E eu queria ouvi-los sobre um ponto que nós ainda não abordamos, que é a educação. O mais importante biólogo vivo, Edward O. Wilson, autor de uma obra gigantesca, num dos seus livros ele preconiza que as crianças ajudem na busca na taxonomia, ou seja, ajudem os especialistas a conhecer e a descrever as espécies, e isso num país de clima temperado. Quando a gente pega as nossas crianças, acabou de sair um artigo na Science muito interessante sobre esse assunto, você pergunta para as crianças da região sudeste quais são os animais que elas conhecem, elas vão falar do elefante, vão falar do tigre, do leão, mas dificilmente elas vão falar dos insetos da Amazônia. Como o nosso tema envolve educação, eu queria saber do Marcos e do Carlos como é que a gente faz para que a Amazônia, o conhecimento, o amor à natureza, também faça parte, desde a infância, da educação das nossas crianças, porque esse é um meio pelo qual nós podemos desenvolver uma cultura de
respeito por essa gigantesca riqueza que nós possuímos, que é a Amazônia, mas, obviamente, não só a Amazônia, isso inclui a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas e todos os nossos biomas. Vocês têm alguma experiência ou alguma visão sobre como é que isso poderia ser feito nas escolas? Marcos. Ricardo, esse é um ponto crucial. E aí, mais amplo até do que a educação, eu iria na abordagem da cultura. A educação é fundamental como uma forma de você transmitir valores, transmitir informações de forma estruturada e preparar as futuras gerações. Mas, eventualmente, locais onde até a própria educação não chega, onde existem culturas locais, essas culturas locais, elas valorizam o que elas têm, elas valorizam o seu ambiente. Com certeza, as crianças dessas culturas não vão citar elefantes, dentre as espécies que elas conhecem. Vão citar a anta, a arara e as espécies que elas convivem. Isso são valores culturais próprios daquelas comunidades. E, às vezes, a educação, quando chega, ela chega também junto com uma série de outros fatores da sociedade moderna que chegam, que acabam, não pela educação, mas pelos outros fatores, incorporando valores externos. E essas sociedades passam a valorizar o que é externo. Aquilo que aparece na TV, aquilo que aparece na fala de lideranças exóticas. E isso aí acaba interferindo muito com o aspecto importante da cultura. E, às vezes, a educação também não chega com essa valorização da cultura. Chega com conteúdos externos que valorizam também aquilo que é de fora. Então, o primeiro ponto que eu chamaria aqui é a importância de que a educação valorize elementos próprios dos ambientes onde essas sociedades convivem. Claro que sem perder a visão global, porque tem que preparar essas pessoas também para uma visão global, apesar de elas estarem associadas a uma comunidade típica de um local, de uma floresta, de um ambiente remoto. Então, é fundamental que seja valorizado, ou que seja criado espaço para os valores locais. E que esses valores que incorporam os elementos da natureza sejam incorporados depois também na sua vida, até profissional, dessa criança que, uma vez adulta, vai exercer alguma atividade econômica. E aí eu chego num outro ponto que eu queria chamar a atenção, que é a educação superior, a formação de talentos em ambiente universitário. Um dos problemas, talvez, que a gente padeça no Brasil, principalmente na Amazônia, é a questão da falta de empreendedorismo inovador. A nossa taxa de empreendedorismo inovador ainda é muito baixa. E isso tem a ver com a formação do talento no ambiente universitário, acadêmico, e tem a ver com a geração do conhecimento, que pode virar produto, virar solução. Então, essa abordagem de empreendedorismo, ela é fundamental, o mais rápido possível, que se trabalhe no ambiente de formação acadêmica, no ambiente de educação de nível superior ou técnico, para preparar os profissionais que essas instituições estão formando, para que eles sejam veículos de transformação da sociedade a partir da inovação. Professor Carlos, qual a visão sobre educação nos diversos níveis e instâncias? Olha, complementando o que o Marcos disse, eu acho que nós só vamos nos tornar a primeira potência ambiental da sociobiodiversidade, que é o nosso grande potencial no mundo. O caminho do Brasil é se tornar a primeira potência ambiental da sociobiodiversidade, com industrialização dos ativos da biodiversidade, melhoria da qualidade de vida de todos os brasileiros, principalmente os que mais diretamente vão explorar essa nova economia. Se nós, de fato, valorizarmos culturalmente o fato que nós somos um país com a maior biodiversidade, nós temos que ter orgulho dessa riqueza biológica que nós temos, que nunca praticamente foi explorada. Décadas atrás, 50 anos atrás, a Amazônia era conhecida como o Inferno Verde.
inúmeros filmes, livros, o Inferno Verde, é uma visão que se tinha, quando eu era criança também, mato no sentido negativo, na década de 50. Então, nós precisamos valorizar isso, e é lógico que o sistema educacional é muito importante. Então, esses valores, eles têm o conhecimento da imensa biodiversidade, ele tem que ser comunicado desde a primeira série de todos os alunos até a universidade, e isso tem que se tornar um grande valor cultural para o brasileiro. Isso está mudando. Se eu comparar a minha infância com hoje, nós valorizamos muito mais a biodiversidade e a riqueza natural do Brasil. Mas agora, é lógico, essa valorização cultural ela é importante para também ser um caminho de nós aproveitarmos essa biodiversidade. Então, os meios de comunicação também têm um papel muito importante. Muito tradicionalmente, os meios de comunicação brasileiros traziam as coisas de fora sobre a natureza. Nós estamos realmente, cada vez mais, fazendo os meios de comunicação penetrarem profundamente na natureza brasileira, na biodiversidade brasileira, no potencial dessa biodiversidade, nas culturas tradicionais, no conhecimento tradicional. Então, é uma mudança disruptiva, uma mudança social, cultural, educacional disruptiva. Mas se nós não tomarmos essa mudança, os sistemas tradicionais, eles vão passar por cima de todos nós e daqui a umas décadas não existirá mais a Amazônia. Bom, um outro tema muito importante que eu preciso adicionar é a questão da pesquisa internacional. Como a Amazônia pode se beneficiar disso? Que tipo de ameaças ou riscos esse tipo de pesquisa na Amazônia pode trazer? Há, por exemplo, a crítica de que algumas empresas pesquisam na Amazônia moléculas que depois vão ser utilizadas em linhas de produção que vão ficar muito distantes da Amazônia. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, ou até mesmo fora do Brasil. Qual é a visão dos professores nesse sentido ou dessa preocupação aí com as pesquisas internacionais, empresariais na Amazônia? Professor Marcos e professor Carlos. Bom, primeiro, eu acho que a questão da cooperação científica tecnológica, ela é fundamental. Quando você tem uma maçã e divide alguém, cada um sai com metade de uma maçã. Quando você tem uma ideia e divide com alguém, um conhecimento e divide com alguém, você sai, cada um com um conhecimento provavelmente maior do que tinha antes. É claro que o modelo, a forma como isso se dá, tem que ser boa para todos. Então, o ponto não está na ameaça da cooperação técnico-científica. O ponto está na clareza dos benefícios para todos os lados. Há uma restrição, até um pouco mistificada, associada à questão do acesso a recursos genéticos, e que era uma legislação que praticamente inibia a inovação, que era mesmo. Ela criava uma série de dificuldades para se inovar, e isso inibiu o empreendedorismo nacional na área da biodiversidade, o que não necessariamente limitou a biopirataria que já estava acontecendo. Então, a finalidade da legislação, que era inibir biopirataria, e me parece que esse é também um dos receios, uma das ameaças associadas à eventual cooperação tecnológica, esse não necessariamente a letra da lei, naquele primeiro momento, traduziu como efetiva essa proteção. Pelo contrário, inibiu a inovação nacional nesse sentido. E aí talvez seja esse o ponto. Se você estimular a modernização, a inovação nacional a partir da biodiversidade, a cooperação contribuindo para isso, não vejo como o maior risco. Eu vejo como risco a inovação nacional nessa área permanecer inerte, enquanto o conhecimento continua sendo desenvolvido à revelia, por pirataria de conhecimento. Então, isso sim é um grande risco. Mas eu entendo que a cooperação bem feita, bem clara, objetivamente negociada, é extremamente importante para o desenvolvimento da própria indústria nacional.
Professor Carlos, a importância da pesquisa internacional, da cooperação internacional e os riscos desse tipo de pesquisa por conta de pirataria ou mesmo a exploração empresarial sem os devidos cuidados e respeitos. Olha, a Amazônia ela é um valor global, um valor da humanidade. Nós estamos vendo os consumidores de todo mundo, os cidadãos de todo mundo, os consumidores exigindo seus direitos de consumidor contra a destruição da floresta, contra as queimadas, os incêndios, a pressão sobre os povos indígenas, a mineração ilegal. Então, isso é um fenômeno global e o setor empresarial, globalmente falando, internacionalmente falando, também está preocupado de construir cadeias produtivas. Então, é muito possível e provável que seja possível cooperações internacionais no desenvolvimento dessa nova economia. É muito importante ter cooperação com os países mais desenvolvidos nessa nova bioeconomia, mas junto com as instituições dos países amazônicos. Aqui no Brasil, as nossas instituições. Não pode ser uma coisa que é o modelo de país desenvolvido, que é economia primária, vende produtos primários, tudo o valor é agregado em outros países e importa produtos industrializados. Quer dizer, os bons empregos, a boa economia é lá fora e nós só somos produtores de produtos primários. Então, é muito importante. E o desenvolvimento vencer os desafios tecnológicos, científicos, é muito útil, sim, ter parcerias internacionais. Nós já temos uma comunidade científica sólida. O que nos falta? Nos falta são empresas brasileiras que investam mais em pesquisa e desenvolvimento. No mundo, 15% da pesquisa aplicada é feita nas universidades. 85% da pesquisa aplicada é feita pelas indústrias, pelos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento industriais. Nós temos muito pouco investimento da indústria nacional nessa área voltada para a biodiversidade, pouquíssimos exemplos. Então, essa cooperação internacional é muito bem-vinda, mas liderada pelas empresas brasileiras e liderada também pelas instituições de pesquisa do país. Ricardo, agora o momento especial aqui do Amazônia 2030. Bom, depois dessa conversa tão interessante que nos mostrou a importância da ciência, da tecnologia e da educação para que nós possamos, nós brasileiros, nós latino-americanos, possamos nos orgulhar de sermos os detentores da maior biodiversidade do planeta. A ideia que o Carlos Nobre falou de potência ambiental, isso é real, é algo que o Brasil pode ser. O Brasil já é hoje considerado potência ambiental e isso tem que valer do ponto de vista das nossas relações internacionais. Então, eu gostaria de completar essa nossa conversa imaginando que nós estamos em 2030, Marcos e Carlos olham para trás para essa nossa conversa e o que eles gostariam de dizer que tenha acontecido e que eles valorizam em 2030 e que corresponde aos sonhos que hoje eles manifestaram aqui. Professor Carlos, pode começar. Olha, em primeiro lugar, lembrando da minha origem como cientista climática, 2030, eu quero olhar para trás e falar: zeramos o desmatamento da Amazônia, zeramos o desmatamento do Cerrado, estamos restaurando imensas áreas da Amazônia com florestas amazônicas, com sistemas agroflorestais e também imensas áreas do Cerrado. Isso é importantíssimo para o equilíbrio ecológico do planeta, para a manutenção da biodiversidade e para a melhoria da qualidade da vida do brasileiro e também a melhoria da agricultura brasileira. Então, essa é uma coisa que talvez mais importante que eu gostaria de olhar para trás. E junto com isso, essa vigorosa biodiversidade e restauração dos ecossistemas brasileiros sejam o alimento principal dessa nova bioeconomia. 10 anos
já é possível, sim, ver elementos muito importantes, indústrias nacionais surgindo, explorando a biodiversidade e melhorando a vida de muitos brasileiros, principalmente os que vivem na Amazônia. Então, isso é a minha visão de 10 anos atrás. Zero desmatamento, grandes projetos de restauração florestal, alimentando a nova e moderna bioeconomia brasileira, uma bioeconomia de floresta interna. Professor Marcos, em 2030, o que deverá nos orgulhar na Amazônia? Talvez eu veja algumas manchetes, não sei exatamente quais os meios de comunicação em 2030, mas certamente continuará tendo chamadas como manchetes. E eu vejo 3, pelo menos, manchetes que darão vontade de olhar, de ler, de saber mais sobre elas. A primeira diz respeito a em torno de 5.000 empresas inovadoras da bioeconomia levam o setor ao primeiro lugar no PIB no Brasil. E todas localizadas na Amazônia. A segunda, o IDH dos estados amazônicos supera a média nacional. E a terceira, a extensão de florestas amazônicas cresce na média de 10% ao ano nos últimos 10 anos. Muito bem. Nós tivemos hoje um retrato muito diversificado da Amazônia, olhando para 2030, né, Ricardo? Espetacular, né, Marcelo? Essa ideia de 2030 olhar para trás nos faz sonhar com os pés no chão. Carlos Nobre mencionou algo que é muito importante. A Amazônia não é um conjunto de recursos. A Amazônia é um valor do ponto de vista da sua cultura material e espiritual dos povos que nela habitam, do ponto de vista dos seus potenciais, e um valor do qual os brasileiros têm que se orgulhar, tem que ser um trunfo, não um problema. E nós estamos vendo nessa nossa série de webinars algumas trajetórias, alguns caminhos para que nós consigamos fazer desse trunfo uma realidade. E no programa de hoje, a base é o seguinte, é ciência. Ciência, o respeito à ciência, a valorização da ciência, a junção entre a ciência e os conhecimentos tradicionais, que é algo cada vez mais atual na comunidade científica, esses caminhos podem ser e vão ser fundamentais para o desenvolvimento brasileiro. O debate fica por aqui. Nas próximas semanas, o Capital Natural vai dando espaço a essa importante série de encontros Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. Fique conosco, nos acompanhe nas mídias sociais, digitais e, principalmente, cuide-se. Amazônia 2030. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje?